Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre o livro do Apocalipse. Nós vimos na última conversa sobre a abertura do sétimo selo. E quando foi aberto esse sétimo selo, houve silêncio no céu. Um tempo então de preparação para o período mais crítico, né? O período da ira de Deus sem mistura. E nós vimos também que depois que houve esse silêncio no céu por meia hora, então o Senhor chamou, o Cordeiro chamou as orações dos santos. É o segundo momento, o segundo e último momento em que o Senhor, no momento que Ele está administrando esse juízo sobre a terra, sobre as nações, sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta, Ele chama as orações dos santos para verificar aquilo que os santos oraram, que buscaram, que pediram, e para que Ele possa também responder e encerrar essa fase. E nós vimos também uma coisa muito interessante também, é que nos 6 primeiros selos foi um período de 3 anos e meio, a primeira parte dos 7 anos da grande tribulação. Mas na verdade esses primeiros 3 anos e meio nós chamamos de tribulação. E a segunda parte desses 7 anos, que são os últimos 3 anos e meio, é que nós chamamos de grande tribulação. E justamente aqui, a partir do sétimo selo, então, tem início essa parte mais crítica, essa parte da chamada grande tribulação. E se naquele período de 3 anos e meio foram abertos 6 selos, cada um dos selos com catástrofes, com tragédias, com juízos de Deus sobre a terra, vamos imaginar então 42 meses dividido por 6, nós vamos ter 7 meses. De 7 em 7 meses, isso não está na Bíblia, eu estou fazendo um cálculo, digamos, aproximado. Talvez esses selos foram abertos de 7 em 7 meses, né? E assim a humanidade pôde respirar um pouco mais, né? Então foi o tempo em que o Senhor também completou o número dos redimidos, dos judeus messiânicos, né? E selou esses 144 mil cristãos messiânicos, né? E também recolheu o seu povo, terminou o número daqueles que haveriam de ser mortos no período da perseguição da igreja, né? No período da perseguição que acontece sobre os cristãos, e aí ele chamou e eles participaram da primeira ressurreição e são vistos aqui no capítulo 7, no verso 9 em diante, são vistos no céu. A partir daqui ele então abre o sétimo selo, chama as orações pela última vez, e então ele começa a tocar essas trombetas. Vem 7 trombetas e depois na 7ª trombeta 7 anjos com 7 taças. Então vejam que a partir desse momento tem um período de mais 3 anos e meio, mas aí são 14 pragas que virão sobre a terra, 14 momentos de juízo de Deus sobre a terra. Então se nós tomarmos 42 meses, né, os 42 meses finais, desculpem, se nós tomarmos esses 42 meses finais, né, e dividirmos por 14 momentos de juízo, nós vamos ter que essas pragas, nós vamos verificar que de 3 em 3 meses elas serão lançadas sobre a terra. Então o Senhor vai estar administrando, ministrando e enviando todas essas catástrofes de purificação da terra e também de juízo sobre as nações. Então, nos primeiros 3 anos e meio, nós imaginamos que de 7 em 7 meses acontecia então esses eventos, né? Mas agora a coisa ficou mais apertada. Agora é o juízo de Deus sem mistura. E nós vimos já a primeira trombeta, quando a primeira trombeta toca, né? Que foi aquele incêndio gigantesco sobre toda a terra. E nós imaginamos que deve ter quebrado, né? A grande parte das construções, porque ele vem junto, esse incêndio vem junto com saraiva de pedras, né? Essas pedras provavelmente pedras de gelo, então elas vão quebrar, digamos, aonde elas chegarem, onde elas tocarem, vão quebrar os vidros, né? Os telhados e destruir instalações e torres e tantas coisas, né? As comunicações e tudo mais, né? E provavelmente trazer uma tragédia imensa de muitas mortes, né? Milhões de mortes, provavelmente. E aí continua esse tempo de juízo, e hoje, nessa nova conversa, nós vamos falar sobre a segunda trombeta, que diz o seguinte, no capítulo 8 de Apocalipse, verso 8. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, observem bem, grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação
que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora vocês imaginem, quando tocou a segunda trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Então vocês imaginem, a gente tem visto alguns filmes, né, de ficção mostrando meteoros, até grandes, né, entrando na atmosfera terrestre e causando uma destruição muito grande. Dizem os entendidos que um desses meteoros ele caiu no México, né, naquele Golfo do México, tem até a circunferência, já foi comprovado que ali foi o momento do impacto, e que teria sido esse impacto, esse meteoro, né, a queda desse meteoro e o impacto, e também os efeitos desse impacto, é que tenha causado a destruição dos dinossauros, né, há muitos anos atrás, milhões de anos atrás. Muito bem. Imaginemos então uma grande montanha, talvez de quilômetros de extensão, caindo no mar, no oceano. A Bíblia não diz exatamente em qual lugar, mas vai cair no oceano, né? Vai cair no mar. Então, imagine a destruição que virá, né? As tsunamis, os maremotos, até terremoto também, com certeza, né? Vai haver um abalo muito grande, provavelmente o eixo da Terra vai ser movido, as montanhas da Terra, as ilhas da Terra, algo inimaginável. Eu acredito que nenhum dos filmes que já imaginaram destruições através de corpos celestes caindo na Terra poderiam imaginar uma cena como essa. Então, uma grande montanha ardendo em chamas é atirada ao mar. E então morre a terça parte da criação que há no mar. Então imagine também depois a consequência da podridão, do mau cheiro, né, das doenças, dos problemas. E também serão destruídas a terça parte das embarcações. Eu creio que nós devemos ter milhões e milhões de embarcações, né, de todos os tipos, né, de passeios, né, de transporte de mercadorias, embarcações de turismo também são talvez centenas, talvez até milhares de embarcações como essas, embarcações de guerra também, né, submarinos, enfim. Então, o que diz o texto aqui é que a terça parte dessas embarcações também serão destruídas. Então, vejam que esta é a segunda trombeta. Então, esse é um tempo de catástrofes sem precedentes, né? Esse incêndio da primeira trombeta em um terço da Terra não tem precedente na Terra, não tem precedente na história, melhor dizendo, né? Essa montanha caindo, eu acredito que é muito maior, né? Porque é o juízo final de todas as coisas, né? Muito maior talvez até do que o suposto maremoto, o suposto choque causado por esse possível impacto, né, desse corpo celeste, talvez enfim, eu não sei dizer o nome exatamente, né, mas desse meteoro que caiu e causou a destruição, segundo imaginam os cientistas, né, da área, o pessoal entendido da área, deve ter causado a destruição dos dinossauros. E agora? Agora virão catástrofes muito maiores, muito maiores. Por isso que tudo isso que a Bíblia nos revela, nos fala, não é para meter medo em nós, é para nos despertar para a realidade da verdade de Deus. Deus não engana ninguém, a palavra de Deus nunca enganou ninguém. Tudo aquilo que estava profetizado sobre Jesus, a sua primeira vinda, se cumpriu literalmente. É impressionante, né? Algumas figuras existem no Apocalipse, mas são poucas figuras. Tem gente que diz que tem muitas. Não tem muitas não, né? Nós temos encontrado as figuras dos personagens. Os personagens do Apocalipse realmente são figurados, né? E aos poucos nós vamos falar de todos eles, né? Eu creio, espero que tenha a oportunidade de falar de todo o livro e compartilhar com vocês aqui também. Pois muito bem, ficamos por aqui. Se você gostou desta conversa, compartilha com os teus amigos, né? E é tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, alinharmos a nossa vida com Deus, né? Por quê? Porque você pode dizer assim, mas eu não acredito em nada disso. O problema é seu.
tudo isso que está nas Escrituras vai acontecer. Porque Deus jurou pelo seu próprio nome, né? Ele diz, jurei por mim mesmo, e ele vai cumprir a sua palavra, né? Se tem uma coisa que é uma verdade nas Escrituras, é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece eternamente. Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então é melhor a gente se voltar para Deus. É melhor a gente se acertar com Deus, porque Ele é o poder executivo, legislativo e o judiciário, né? Ele mesmo segue as suas leis, e as suas leis são muito sérias, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus, termos o perdão dos nossos pecados e nos tornarmos seus filhos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos e que Deus te abençoe e até a próxima conversa.